bastante comum que a gente pense sexualidade como algo que se liga estritamente ao ato sexual, né? Que a primeira ideia que a gente tem é que sexualidade se liga ao ato sexual, à experiência sexual, ao prazer sexual, e também como que isso sendo um dado da natureza, ou seja, aquilo que na nossa forma, né, no nosso registro mais animal, né, nos levaria a um encontro e ao ato reprodutivo. Então, nessa maneira de ver a sexualidade ligada ao ato sexual, à reprodução, sendo um dado da natureza, a gente também tende a pensar que ela é um fenômeno natural que vai se manifestar num certo momento do desenvolvimento. Em alguma hora vai acontecer a experiência de um sujeito com a sexualidade, né? Com o sexo propriamente dito. Pensando também desse ponto de vista, a gente tende a entender a sexualidade como algo que vai aparecer num determinado momento, sendo esse momento a puberdade, né? Resultado de um processo maturacional que tem por objetivo a reprodução, né? É comum que a gente, por exemplo, diga, lá num certo momento da puberdade, nas manifestações que um adolescente vive, a gente diz assim, são os hormônios. São os hormônios que estão funcionando, né? Os hormônios como um fenômeno do corpo, né? Um fenômeno orgânico, né? E nessa visão, quando a gente pensa na infância, apesar da gente ter muito claro que essa é uma ideia ultrapassada, apesar disso, quando a gente começa a tratar desse tema, é muito comum que a gente entenda que na infância, se algo da ordem da sexualidade se manifesta, veio de fora. Ou seja, aconteceu algo que suscitou, incitou, sugeriu para a criança alguma ligação com esse tema, como se isso não fosse dela. Como alguma coisa que estimulou a criança, né? E também decorrente dessa maneira de ver a sexualidade, quando a gente pensa ela como um dado natural, como algo que vai acontecer num determinado momento, como um acontecimento orgânico, fruto da maturação, que ocorre lá na puberdade, é muito comum que a gente atribua a sexualidade a uma ideia de normalidade. Né? É normal que apareça a sexualidade na puberdade, é normal que é nesse momento que isso se manifeste, né? Então, que a sexualidade seria normal se ela se manifesta numa determinada hora e de uma determinada maneira, né? Numa certa forma, né? E, em geral, a gente pensa que essa hora é a puberdade e essa maneira é uma manifestação heterossexual, ou seja, aquela que mais proximamente se liga à reprodução, né, a um encontro entre o macho e a fêmea da espécie. Né. Essa, vamos dizer, um conjunto de ideias que a gente pode recolher de uma visão da sexualidade como um dado da natureza, né, como um fenômeno que acontece com cada indivíduo de uma espécie. O que serve bastante para a gente pensar nos animais. Né. É muito própria essa visão se a gente for pensar que nos animais, em todos os animais, fora os humanos, não é, a sexualidade é um dado ligado à reprodução, é um acontecimento ligado à reprodução. Não é? É fato que para uma espécie qualquer, não é, em algum momento, a reprodução se torna um acontecimento necessário, né, e isso dispara um circuito. Não é? A maturação sexual, o encontro com outro sexo, então um macho de uma espécie encontra a fêmea, né? Num determinado momento o próprio encontro esses dois indivíduos de uma espécie faz acontecer a maturação sexual naqueles indivíduos, o encontro sexual se dá, a reprodução ocorre e isso termina. Isso é um dado da natureza. Acontece que nos humanos não é assim, né? Mas, se a gente entra nessa discussão por essa via, pela via da natureza e pela via
do encontro sexual ligado à reprodução, né, que deve acontecer numa certa hora e de uma determinada maneira, do ponto de vista dos humanos, é muito comum que a gente pense que aquilo que acontece antes da juventude ou depois da fase adulta, né, quando termina essa possibilidade, seja algo fora de hora ou fora da norma, né? Estamos pensando tanto na sexualidade, quando se apresenta para as crianças, como quando se apresenta para os idosos, né? São ideias hoje muito combatidas, muito discutidas, mas são muito parte do nosso senso comum, né? Então, algo que fica fora de hora e fora da norma.